Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio e a aula de hoje é para alunos do nono ano. É uma aula sobre o Teorema de Tales. Antes da gente falar sobre o Teorema de Tales, vamos lembrar a questão de proporcionalidade, certo? Então vamos lá, o que são os segmentos proporcionais? Nós dizemos que 4 segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, são segmentos proporcionais quando suas medidas formam uma proporção. Ou seja, quando o comprimento desses segmentos, forma uma razão e essas razões são iguais, tá certo? Quando eu divido o segmento, o comprimento do segmento AB pelo segmento CD, eu vou ter uma razão. Quando eu divido o comprimento do segmento EF pelo comprimento do segmento GH, eu tenho outra razão. Se essas duas razões, se esses dois quocientes desses comprimentos forem iguais, então eu tenho segmentos proporcionais. Tá certo? Exemplo. Tem aqui 4 segmentos, AB, CD, EF, GH, e aí eu peguei os comprimentos desses segmentos. AB, CD, dividi aqui, deu 2/3. Peguei o segmento EF e o segmento GH e dividi, deu 4/6. Como 2/3 é igual a 4/6, né? São frações equivalentes. Então, esses segmentos, nessa ordem, eles são proporcionais. Tá certo? Então, o que são segmentos proporcionais? São segmentos que quando você faz ali os quocientes, faz as razões, eles formam uma proporção. Tá certo? Uma proporção dos seus comprimentos. Ok? Então pronto, então, essa foi a ideia só para a gente relembrar o que são segmentos proporcionais. Bom pessoal, vamos ao Teorema de Tales. Né? Então aqui para explicar o Teorema de Tales, aqui eu fiz uma construção, certo? A gente tem o que? Aqui, a gente tem 3 retas A, B e C, que são paralelas entre si, A, B e C paralelas, certo? E você tem aqui 2 retas transversais. Okay? A reta S e a reta T, que são transversais. Okay? O que é que o Teorema de Tales diz para a gente? O Teorema de Tales diz para a gente o seguinte, que se a gente tem um feixe, de paralelas, esse conjunto com essas 3 paralelas aqui, e se a gente tiver disposto sobre elas aqui 2 transversais, então esse feixe de paralelas, esse conjunto de paralelas aqui, ele vai determinar sobre as transversais segmentos proporcionais, certo? Você tem aqui as 2 retas transversais, você tem um feixe de paralelas. Quando você tem um feixe de paralelas sobre as transversais, os segmentos que vão ser formados, segmento AB dividido pelo segmento BC, vai ser proporcional a MN por NP, tá certo? Você vai conseguir formar segmentos proporcionais. Os segmentos vão ser segmentos proporcionais. Tá certo? AB dividido por BC vai ser igual a MN dividido por NP. Certo? Segmentos aqui vão ser proporcionais. A razão entre esses comprimentos aqui vão formar segmentos proporcionais. Tá ok? Então pronto, pessoal. Essa é a ideia do Teorema de Tales, né? Se a gente tem um feixe de paralelos, esse feixe vai determinar sobre as transversais segmentos proporcionais, ok? Vamos para um exemplo? Bom, pessoal, então vamos ao exemplo. Nós temos aqui um exemplo, Pede para calcular o valor de x na figura ao lado, essa figura aqui, sendo A, B e C paralelas. Então são retas paralelas aí, e a gente precisa descobrir o valor de C. Aí a aplicação direta do Teorema de Tales. A gente tem 2 transversais cortadas por um feixe de paralelas. Esse feixe de paralela vai determinar o quê? Segmentos proporcionais. Então, esse comprimento aqui, x dividido por 15, vai ser proporcional a esse segmento aqui, x mais 4 sobre 20. Tá certo? E aí você faz meio pelos extremos. Você vai ter que 20x vai ser igual a 15x mais 4. Você vai ter que 20x é igual
15x mais 60, multiplicando aqui vai dar 15 e aqui vai dar 60. Subtraindo 15x dos dois lados, você vai ter que 5x é igual a 60. E dividindo os dois lados por 5, você vai ter que x é igual a 60 dividido para 5. 60 dividido para 5 nos leva que o x é igual a 12. Certo? Então, nesse problema aí, você vai ter que aqui vale 12, x vale 12, certo? O valor de x. E esse outro segmento aqui vai ter o quê? 12 mais 4, esse segmento aqui vai ter um valor igual a 16, tá certo? Na questão pede o valor do x, certo? Então x vale 12, aí aqui você tem os valores dos segmentos aqui, 12 e aqui 16, ok? Então, pessoal, foi isso a aula de hoje, né? A aula sobre o Teorema de Tales, né? Que relaciona aí segmentos proporcionais, retas paralelas e feixes transversais, ok? Então, por hoje foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo.